Olá, amigos da TV Web Luz, sejam bem-vindos a mais um programa de entrevista. Hoje temos a presença da médica, membro do Conselho Fiscal da Associação Médica Espírita de São Paulo, membro integrante do programa Diálogos Médicos na Rádio Boa Nova de Guarulhos, doutora Elizabeth Rezende Nicodemos. Sua especialidade é anestesista e legista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, querida. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Que bom. Seja bem-vinda, TV Web Luz. Muito obrigada. O tema de hoje é sobre microcefalia na visão espírita. O último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde aponta que até o dia 16 de abril desse ano, 1.168 casos de microcefalia foram diagnosticados no país. Por que isso está acontecendo? Será um resgate coletivo desses bebês vindo doentes? E as mães, como que elas devem lidar com essa situação? Será que o aborto seria uma boa opção? Ou será que tem a ver com essa transformação que está acontecendo com o planeta? E a doutora veio para nos auxiliar, nos ajudar com esse assunto. Vamos tentar. Sim, por favor. Doutora, o que seria microcefalia? Um resumo rápido sobre a doença. É um problema congênito, não é? Uma criança que já nasce com uma limitação no seu cérebro, levando a muitas limitações, exigindo cuidados especiais, muito amor, muito carinho, e com a condição favorável de ser portadora de uma patologia compatível com a vida. Ela tem uma diminuição do seu diâmetro do seu cérebro, né? Tem uma medida inferior às crianças que nascem normais, que não têm essa patologia. Porém, essa condição possibilita que ela tenha uma sobrevivência. É uma doença que permite que a criança viva, continue vivendo por muito tempo, relativamente, mas dependendo do cuidado e do carinho que irá receber daqueles que a receberão em seus lares, né? Doutora, por que isso está acontecendo nessa demanda toda e tão rápido? Existem várias explicações. Do ponto de vista social, naquele ponto que compete às autoridades relacionadas a esse campo, né, de cuidados para a população, nós vemos que já existe há algum tempo algumas falhas, no sentido de não haver um ambiente ideal para uma vida mais saudável, vamos dizer assim, não é? E então, a espiritualidade sabe muito bem o que nós passamos aqui na Terra. E nós sabemos muito bem que estamos numa fase de transição, não é? Então, o planeta vai realmente passar por várias transformações, todos nós espíritas sabemos que de um nível de provas e expiações, a Terra será considerada um planeta de regeneração, não é? E para isso, enquanto não chega a hora, no caminhar desse trajeto todo, muitas coisas estão aparecendo. A espiritualidade sabe desse descuido, não é, que nós estamos vivendo. E como existe essa epidemia, não é, da Zika, não é, dessas patologias trazidas pelo vetor, o Aedes aegypti, então, trazendo essas doenças, tanto a chikungunya como a microcefalia e a dengue, como existe essa, vamos dizer, epidemia, existe também uma epidemia no sentido do suicídio, não é? São muitas pessoas que recorrem ao suicídio, que recorreram ao suicídio pelas formas mais diversas. E no plano espiritual, para nós, como espíritas, sabemos que a vida continua no mais além, e a medicina oficial, infelizmente, ainda não tem essa visão abrangente e religiosa, e nós lutamos para que isso aconteça, né? Nossa associação médica luta muito nesse terreno de mostrar o ser humano como um ser integral, não formado só de corpo físico, mas de espírito e um corpo espiritual então, realmente. A senhora está dizendo que esses bebês são espíritos que em outras vidas prejudicaram o seu perispírito através de um suicídio violento? Provavelmente se comprometeram, estiveram, vamos dizer assim, deslizaram no não cumprimento das leis divinas. Mas e as mães, e as famílias? O que elas têm a ver? Por que elas sofrem? Problemas também, provocados por elas mesmas num passado distante.
Ah, então existe uma ligação. Existe uma ligação entre essas criaturas, as crianças que nascem com diversas patologias, não só transmitidas pelo Zika vírus, mas por outras infecções também, como toxoplasmose e outras infecções que a mulher pode ser vítima. Não é? A Zika chegou o momento desse desequilíbrio, né, dentro do nosso planeta, gerando todo esse terreno favorável para o desenvolvimento desse inseto, desse vetor, o Aedes. E então, aqueles mais fragilizados no plano espiritual realmente já passaram por uma fase de tratamento espiritual, equilíbrio, e quando reconhecem a sua falta, a falta cometida através do ato impensado, né, do suicídio, sentem a necessidade do reencarne. E precisam reencarnar num lar que as receba com muito amor, com muito carinho. E isso também vai exigir da mulher gestando uma criança que, sabendo do risco que ela está correndo, ela não desista de receber essa criança na sua casa. E como conseguir fazer com que ela entenda isso, com que a família entenda, com que o marido não abandone e com que ela não se sinta sozinha? Olha, nós podemos auxiliar, principalmente nós espíritas, a casa espírita, podemos auxiliar de uma forma efetiva, treinando os nossos trabalhadores no sentido de eles poderem acolher essas senhoras gestantes, as mulheres que chegam à casa espírita desesperadas, sabendo que estão gestando uma criança com comprometimento cerebral e que gostariam de recorrer ao aborto. Nós temos uma grande missão nesse sentido, de acolhê-las com muito carinho, mostrando as consequências do aborto, o porquê daquele sofrimento que ela está enfrentando, que aquilo apenas vai enriquecer a sua vida, vai transformar a sua vida do ponto de vista espiritual, dando acolhimento a este ser que neste momento necessita de um lar muito amoroso. Então é aí o nosso maior trabalho. Do ponto de vista dos cuidados da casa espírita, nós podemos sim fazer alguma coisa de positiva em benefício dessas mães, como a nossa sociedade também, principalmente a medicina oficial, no sentido de termos assim, os médicos terem maiores condições de atendimento, né? Acolhimento e não só encontrarem essas criaturas encontrarem portas fechadas ou filas enormes, né, para serem atendidas, às vezes desistindo de permanecer na fila. Então essas mães têm que ser acolhidas com muito carinho, com muito amor, ser esclarecidas, devem ser passadas por um atendimento médico eficiente, como tem sido procurado oferecer pela maioria dos nossos colegas, lógico, dentro das condições que lhes são oferecidas no trabalho, né? E então, tirar um histórico bem completo a respeito da evolução da doença, antecedentes epidemiológicos que elas, por acaso, têm tido, outras doenças, vamos dizer assim também, os exames laboratoriais, o hospital, o recinto. Um cuidado maior, uma atenção maior. Doutora, mas gerando, o médico precisa ter essas condições básicas, né? Precisa o se preparar para receber, né? Então, as autoridades precisam oferecer esse terreno favorável para o bom trabalho do médico, um bom atendimento e também que o médico tenha sensibilidade para atender uma mulher que está prestes a cometer um aborto. Doutora, isso poderia ser, esse bebê, esse espírito que está nascendo com microcefalia, poderia ser um castigo, porque talvez ele tenha tirado a vida dele em outra oportunidade? Seria uma punição, um castigo para ele? Nós, espíritas, não acreditamos que seja castigo, mas sim novas oportunidades de um refazimento dos seus destinos, né? De provas que passaram e que necessitam ser, vamos dizer, resgatadas, mas não no sentido de castigo, no sentido de oportunidade para refazer o seu posicionamento perante as leis divinas. Talvez em uma próxima gestão, a próxima oportunidade, ele não tivesse que passar por isso? Sim, a partir do momento que o espírito está consciente do erro praticado, ele terá que responder, terá a responsabilidade de responder pela vida que ele mesmo provocou, tirou a sua própria vida antes da hora, não é mesmo? Então ele terá sim que reencarnar com provas difíceis, necessitando desse aconchego que é tão difícil a mulher que quer receber um filho lindo e maravilhoso nos braços e de repente lhe é oferecida uma criança com deformidades.
Doutora, a senhora está falando sobre a importância dos médicos estar se preparando, de uma equipe médica ali, quem dá o primeiro suporte, que é a recepção, que são aquela triagem. Então, existe todo esse cuidado em receber essas mães, essas mulheres. Exato. Em questão, dentro do hospital, como que se lida com isso quando uma mãe tem o seu bebê que não vai poder levar para casa, quando uma mãe está deprimida, quando ela recebe a notícia, quando ela dá a luz ali, como que é feito? Como atender uma mãe? Antes de responder a sua pergunta, eu vou dizer que nesse atendimento médico eficiente que deve ser dado, oferecido à gestante, nós devemos ter também o cuidado de deixar bem claro para essas mães a necessidade que ela tem, o melhor, de ter um acolhimento eficiente por parte dos médicos, oferecer condições de diagnósticos, exames laboratoriais, para ver realmente qual das doenças que ela está sendo, por qual das doenças transmitidas pelo Aedes que ela está sendo atingida. Pode ser a Zika, pode ser uma outra coisa. Bom, a partir desse momento nós voltamos para esse lado que você perguntou. No hospital, como é que nós vemos essas crianças, né? No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos fala muito a respeito dos compromissos assumidos pelas criaturas aqui entre nós que recorrem ao suicídio. E, por outro lado, aquelas mães que recorrem ao aborto, por causas diversas. Por isso a ligação. Existe uma ligação, uma procura mútua de espíritos Seria que após... afinidades? Afinidades, necessidade realmente de entendimento, para evolução, de crescimento, oportunidade de crescimento. Essas crianças que nascem portadoras de diversas patologias, quer sejam cardíacas, sejam neurológicas, tudo tem uma origem. Então, geralmente o suicídio, né, provocado por diversas armas, pode ferir ou o cérebro, por exemplo, um afogamento, queda de grandes alturas, o ferimento por arma de fogo mesmo, diretamente propiciado pela própria pessoa, né, no cérebro, né, gerando, logicamente, condições terríveis de sobrevivência. Mas morreram. Então, no seu perispírito, no corpo perispiritual, o modelo organizador biológico, que é o perispírito, ficam as cicatrizes. Né? E então, exato, né? E no ato impensado, do ato impensado. Quando essa criança consegue renascer num lar que a acolhe com muito amor e carinho, geralmente a mãe é uma pessoa também já comprometida pelos abortos cometidos, né? E então há um aconchego de dois seres que necessitam muito amor e carinho. Um precisa dar muita atenção ao outro, né? E aquele que estava fragilizado e limitado depende unicamente daquela mãe. Do amor da mãe. Do amor da mãe. A possibilidade de poder doar esse amor. Né? Doar, exatamente. Me faz lembrar André Luiz, em Evolução Dois Mundos, quando ele fala desses vários tipos de suicídio. E então, essas criaturas se unem na vida, numa nova reencarnação, e essas patologias nos levam à sensibilidade dentro do hospital de ver mães totalmente devotadas, presentes 24 horas ao lado do bebê, ali do leito, do bercinho, dando maior carinho, maior amor, que elas não conheciam ainda. E ficaram realmente apenas conhecer o que é o amor naquele momento. E é isso que Jesus quer de nós todos. Que nessa condição de essa patologia ser, vamos dizer, mundial, né? Porque vários países estão sendo atingidos, sofrendo essas consequências todas. Então, nesse conjunto de pessoas que estão sendo atingidas, nós temos que, é permitido pela espiritualidade, porque as leis divinas querem que nós nos aconcheguemos, que nos auxiliemos mutuamente. Então, nós precisamos ter corações tocados pelo amor, pela compaixão. Então, a compaixão é que vai levar à união desses dois seres que necessitam tanto um do outro. E como que é feito esse trabalho, doutora, dentro dos hospitais? Bom, as crianças, muitas delas nascem com algumas infecções que têm uma sobrevivência muito curta, não é? Algumas síndromes que nós falamos, não é? São síndromes que as crianças não vivem mais do que meses, às vezes nem um mês completo. E outras crianças que sobrevivem
mesmo sendo o Zika vírus, mesmo tendo sido atingida pelo Zika. Então, elas sobrevivem. Como nós já dissemos, essa patologia ela é compatível com a vida. Isso deve ficar bem claro. Mais uma razão para nós lutarmos contra o aborto, né? E também nós espíritas sempre elucidarmos dentro da nossa casa espírita as consequências do suicídio, né? Que são muito graves. E nós precisamos colaborar para que o nosso planeta saia das trevas, desse período difícil que está atravessando, né? Depende de nós. O novo mundo vai depender dos homens na Terra. Aprender a amar, né, doutora? Aprender a amar, principalmente. Doutora, a senhora quer falar um pouquinho sobre a CARI, é isso? O CARI. O CARI, o Comitê de Assistência Religiosa Espírita é justamente um local onde nós fazemos um serviço de atendimento voluntário no Hospital das Clínicas. O nosso grupo, meu grupo, porque são 25 pessoas distribuídas em vários dias da semana. Atenderia essas mães também? Sim, nós damos atendimento à família, porque às vezes as crianças, todas elas, você imagine uma unidade de terapia intensiva em forma de ferradura, cheia de berços, à minha frente e atrás, vários leitos. Nós visitamos cada um desses leitos, conversando com os familiares, fazendo orações, junto com as famílias, junto com as mães ou o pai que esteja ali no momento, e as crianças estão, às vezes, sem condições de estar em contato conosco, né? Porque estão entubadas, com respiração mecânica, e estão apenas, nós sabemos que estão nos ouvindo. Então, nós fazemos a oração à beira do leito. É muito lindo, muito emocionante. Acompanhada pelos pais? Acompanhados pelos pais, as mães já deixam a sua garrafinha, algumas delas, de água, para ser fluidificada durante a nossa oração, em conjunto. É muito lindo. A assistência, ela existe, é preciso ir buscar, não é isso? Exatamente. E eu acho muito interessante a descrição do André Luiz em Evolução em Dois Mundos, eu repito, porque todos poderão ler o livro e entender o que André mostra para a gente, a realidade que nós podemos confirmar dentro do hospital onde eu estou, que é o Hospital das Clínicas, nesse serviço de assistência religiosa do Grupo Espírita. É possível, esse trabalho que vocês fazem, qual que é o resultado? É possível divulgar isso para outros hospitais também? Ou vocês sentem dificuldade em trazer isso? Não, no Hospital das Clínicas, esse trabalho foi instituído a partir do momento que sentimos a necessidade, a superintendência do hospital permitiu que houvesse mais um credo religioso, fazendo parte do CARI, Comitê de Assistência Religiosa Espírita, do HC, FAMUSP, Faculdade de Medicina de São Paulo. E então, nessas condições, foram feitos convites através da internet para pessoas, casas espíritas, que quisessem trabalhar como voluntários. Foi organizado, coordenado um grupo, né, por uma pessoa, uma médica que nos antecedeu, e fez toda a divulgação e a coordenação e o preparo para esses voluntários. E hoje nós somos 25 pessoas trabalhando em grupos, diferentes dias, e somos uma verdadeira família, convivendo muito bem, obrigado, com os católicos e evangélicos, uma paz maravilhosa. Todos têm um único objetivo, buscar a Deus e a Jesus, né? Exatamente. Também. Doutora, uma mensagem para essas mães, esses familiares que estão precisando de uma palavra de conforto, de carinho. Fique à vontade. Eu gostaria de lembrar um caso contado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, numa das suas viagens para o exterior, na divulgação da nossa doutrina. Ele estava na Califórnia, Estados Unidos, e sempre após a palestra, nos Estados Unidos é um hábito o expositor fazer uma demonstração pública. E então ele chamou uma pessoa da plateia e colocou as mãos para dar o passe. E naturalmente, naquele momento, dando o passe, ele viu um ser iluminado ao lado daquela senhora que estava tomando o passe. Era uma criança com a aparência de mais ou menos 2 anos. E essa criança dizia que ela havia sido a filha daquela senhora. E então, o nosso querido médium falou à pessoa, né, sobre isso. Ela ficou chocada e pediu a ele então que
parasse, que perguntou mais alguma coisa. Naquele momento, sob a direção da nossa Joana de Ângeles, que é guia do nosso Divaldo, explicou realmente que aquela criança era a filha do passado, né, porque ela se apresentou no mesmo momento que a mãe ficou chocada, ela já se apresentou deformada. Uma imagem com microcefalia, sem o nariz e com o lábio leporino, com abertura no lábio e no palato, né? A partir daí, então, criou-se um ambiente assim muito triste e ao mesmo tempo feliz, porque a menina transmitiu a mensagem para a mãe, que agradecia a ela o atendimento que ela havia dado, que ela tinha sido uma mãe ideal. Mas foi o contrário no início, porque a mãe rejeitou essa criança quando lhe puseram nos braços. Ela não queria um monstro, ela disse. Mas com as diversas cirurgias e refazimento de próteses faciais, essa criança conquistou o coração da mãe. Não é? Essa é a história mais linda que eu gostaria de fechar o programa com ela. E assim fica a nossa mensagem aqui do amor que as mães precisam ter. E por que essa criança passou por tudo isso? Porque a mãe soube, numa encarnação anterior, durante o nazismo, que aquela filha dela, já era filha dela, esteve envolvida com um judeu. E na época da perseguição aos judeus, então aconteceu campo de concentração, ela não tolerou com o namorado ser captada, né, e recorreram ao suicídio, esfacelando o cérebro, os dois. Por isso que esta criança nasceu filha dessa mãe, certo? E mais pedia também que avisasse. Agradecia, mas avisando que ela voltaria ainda como filha dela. É a história mais linda que eu acho que deve ser divulgada, mostrando o que é a necessidade de dizer não ao aborto, não ao suicídio e o amor incondicional dos pais em benefício dessas crianças que chegam aos seus braços. E onde que essas mães podem buscar esse apoio? No nosso meio, você diz? Sim. A Casa Espírita, como já dissemos, eu acho que é o local ideal para nós podermos transmitir tudo isso que a espiritualidade nos traz, através de várias obras publicadas, né? Através da sagrada e consagrada mediunidade de Chico Xavier, com o espírito André Luiz, o nosso grande cientista Carlos Chagas, né? E ele trazendo todas essas informações da espiritualidade para nós, né? Do que é o além, né? Após a morte, o porquê estamos aqui, e tirar da cabeça da pessoa que não é castigo, ela não está recebendo um castigo ao receber um filho nos seus braços com microcefalia. É uma oportunidade mútua para crescimento, porque de alguma forma ou de outra estão ligados, por afetos, por problemas impensados do passado, e que agora é a hora, é a oportunidade. E é isso que Jesus espera de nós, corações tocados pela compaixão para conquistar uma vida melhor, o amanhã. O amor. Acabou, muito bom o assunto, interessante. Doutora, quem quiser te procurar, querer saber mais sobre esse assunto, quer deixar o contato, o telefone, o e-mail? Pois não. Meu e-mail é rnicodemos@yahoo.com.br. É um prazer tê-la recebido aqui na TV Web Luz e a gente está terminando mais um programa. E não deixe de acompanhar essa e outras entrevistas pelo nosso canal tvwebluz.com.br ou acompanhar pelo YouTube, youtube.com/tvwebluz. Até um próximo programa.